prophet that was ever wrote in the Bible spoke of his first and second advent, when he has come to the world. E ele havia estado através de todos os profetas. Quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Jesus comes 3 times. Jesus vem 3 vezes. He came the first time to redeem his church. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. He comes the second time to receive his church. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. He comes the third time with his church. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a carta de São Judas, é somente um capítulo, o versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez ouviste, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Senhor, pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê este pão. A palavra está diante de nós, cumprida, pronta, somente falta alimentar-nos. Dê-nos tua graça agora, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Acrescentamos. A atração de hoje. Em várias épocas, Deus vem cumprindo sua palavra e temos que ser agradecidos pelo cumprimento da palavra hoje. Sabemos que a atração que abalou os judeus, depois tem a atração, que foi a atração do Monte Sinai, a atração do Monte Calvário, que também nos abalou, é uma atração que correspondeu até a outra atração. Sempre é assim, a atração da lei veio até a atração do Calvário. A atração do Calvário veio até a atração do Pentecostes. A atração do Pentecostes veio até a atração do 7º anjo, de Apocalipse 10. E aqui nós temos a última atração para a esposa de Cristo. Esta é a última atração, sua terceira etapa, que começou com a atração do ministério de William Branham, um 7º anjo, Malaquias 4, e agora finaliza com Apocalipse 10,
8 a 11. Alguma coisa tem que chamar a atenção da gente. Hoje o mundo tem de tudo para chamar a atenção. As roupas é para chamar a atenção, o modernismo, os carros para chamar a atenção, as mulheres vestem de uma forma para chamar a atenção. Dificilmente o homem faz isso, mas tem homem que veste também para chamar a atenção. E a igreja, ela vai na sua beleza, sua pompa para chamar a atenção. Os programas, seja de rádio, de televisão e mesmo na internet, seja o nosso ou de qualquer um outro, também chama a atenção. Agora, precisa ver o que está atraindo as pessoas. Aquilo que atrai um eleito. Tem gente que é atraída pela coisa errada. Muitos estão sendo atraídos pelo mundo. Outros estão sendo atraídos pelo movimento dos pentecostais, um movimento de pulos e gritos. Outros são atraídos pela primeira e segunda etapa do profeta. Agora, tem uma atração especial, que é aqueles que são eleitos, que deve ser atraído pela terceira puxada. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, mas os tempos já passaram, agora nós estamos vivendo no último tempo. Aqui está terminando o tempo da igreja de Cristo na terra. Daqui tem que sair no rapto. Aí depois, o tempo continua, por certo, o tempo continua. Na tribulação é tempo. E depois vem o milênio, é um tempo, período de tempo, certo? E quando termina o milênio, aí vem o juízo do trono branco, é um tempo. Mas quando termina o juízo do trono branco, que começa novos céus e nova terra, não tem tempo mais. Aí é a eternidade. Você vê que a eternidade, você já entrou nela aqui de uma forma espiritual. Quando termina as eras, entra a eternidade. O irmão Brana diz isto. Quando termina as eras, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Então, quando termina a sétima era, aí entra esta parte do repouso, do descanso que nós estamos vivendo, que é onde está o Espírito Santo. Quando terminou a era ali, amor fraternal, ministério do irmão Brana, já entra o momento do Espírito Santo. Amor fraternal começa quando o irmão Brana está na terra. O Espírito Santo ali é o ministério do Espírito Santo no profeta, revelando a palavra nos seus dias da primeira e segunda etapa, conclui ali. A terceira etapa foi a abertura da palavra e já está no amor, onde a pedra de coroa desceu sobre um homem primeiro, para que pudesse aquilo ser semeado e estar sobre todos os homens. Amém. Olha, falando disso, falando da nuvem, falando de pedra de coroa, eu estava com uma foto, eu tomei até esta foto, pus num CD, que as pessoas, elas têm luz do assunto. Eu não sei por que faz desse jeito. Eles tomaram a foto do profeta e a foto da nuvem, uniram as duas, ficou muito bonito, aquela foto, e colocaram na foto da nuvem, olhar de misericórdia. Eu não sei aonde que eles acharam isso. E eu deixei no CD desse jeito. Olhar de misericórdia na nuvem, quando ele veio com cabelo branco. Cabelo branco não tem olhar de misericórdia. Mas está escrito lá, olhar de misericórdia. E o olhar de misericórdia estava tendo profeta. A hora que passou para a nuvem, ali já não é olhar de misericórdia mais, é olhar do juiz. Não é olhar de misericórdia, é de juízo. Aquele olhar que veio sobre o Monte Pôr do Sol não foi olhar de misericórdia sobre ninguém, é olhar de juízo. Você verá a glória de Deus. Você lê a mensagem, o sétimo selo, com a atração sobre a montanha, e você vê o próprio Mombrana falando assim, olha, eu disse ao irmão, você verá a glória de Deus. Aí ele diz assim, no outro dia quase afundou o Alasca. A glória de Deus. Eles não entendem o que é a glória de Deus, eles não entendem o que é olhar de juízo, olhar de misericórdia. Se eles pudessem entender, olha o olhar de misericórdia afundando o Alasca. Foi exatamente quando manifestou esta nuvem. Mas eles sabem de tudo isso, eles sabem, eles estudam também.
Só que não dá para aceitar, porque eles deveriam colocar ali, ele é juiz. Por quê? Você tem a própria mensagem do irmão Brana. Olha aqui, o parágrafo 148, 147. Ele sabe disso porque eu sei que eles estudam isso. Eles também dizem que estão pregando a terceira puxada. Certo? 147, com a atração sobre a montanha. Eu vou ler uma parte do parágrafo aqui. Agora, exatamente no Monte Pôr do Sol, à luz do pôr do sol, à luz do entardecer tem vindo, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos viram isto? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, outra voz. Olha, nenhuma, me perdoe, como falamos em Apocalipse 1, veio a deidade suprema, a suprema autoridade. Ele está falando da branca, aquela nuvem que formou a cabeleira branca de Cristo. Nenhuma outra voz, nenhum outro Deus e nenhum outro nada. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém. Agora, se aquilo ali era a peruca de um juiz. Como pode ser olhar de misericórdia? Olhar de misericórdia está sobre o eleito, na verdade, que o eleito entende aquilo. Mas ele está vindo como juiz, ele veio ali como juiz, para poder revelar a palavra para o seu povo nesse dia final. Aí, irmão Brana pergunta, 148, com a atração sobre a montanha, o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Aí precisa ver se as pessoas sabem o que aconteceu. Porque elas escutam o rádio, sabem o que aconteceu. Você escutou a notícia? Sabe o que aconteceu? A notícia? Sabe. Você escutou a notícia, você sabe o que aconteceu. Mais um avião caiu e mais 150 pessoas morreram. Pronto. Ah, escutou a notícia. Então, aquilo ali, você soube o que aconteceu? Sim. E agora, e no Monte Pôr do Sol? Você sabe o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? O profeta pergunta aqui, o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? A pessoa tem que ter, agora, revelação para isso. O que foi que aconteceu? Tem uma pergunta. A irmã Brana diz, Deus confirmando a sua palavra. Porque em cada monte ele confirmou sua palavra. No Monte Sinai, ele confirmou sua palavra. No Monte Calvário, ele confirmou sua palavra. No Pentecoste, ele confirmou sua palavra. No Monte Pôr do Sol, ele confirmou a sua palavra. Aqui no nosso terceiro monte, ele confirma a sua palavra. É simples, ele está confirmando sua palavra. Mas você sabe o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Isto é o que é todo este barulho. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. É o que ele está fazendo no momento. Isso é o que Deus fazia no momento do irmão Brana, e as pessoas não sabiam. Ele perguntava, você sabe o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? E Apocalipse 10, de 1 a 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, que é a sua mensagem, se cumprirá o segredo. Se cumprirá o segredo quando ele toca a trombeta. A trombeta é a mensagem, o segredo é sétimo selo, 7 trovões, novo nome, isso é o segredo, é Cristo. Cristo é o mistério de toda a Bíblia. Nele, Cristo, está escondido os tesouros de Deus. E aquilo foi cumprido ali, ele abriu os mistérios e mostrou o que era Cristo, aquilo que estava escondido ao toque da trombeta. O sétimo anjo já tocou sua trombeta. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 ao 7, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. Quer dizer, tudo já aconteceu. O Filho do Homem foi revelado em quem? O Filho do Homem foi revelado, mas que jeito? Foi revelado em quem? Em William Branham. O Filho do Homem foi revelado.
Por isso o profeta pregou o desvelar de Deus. Quer dizer, Deus tirou o véu dele. Quando Deus tirou o véu dele, você viu Deus de pé no púlpito. Mas era Deus que tinha tirado o véu dele. A hora que Deus tirou o véu, a irmã Brana pergunta: você viu Deus de pé? Você vê Deus de pé no nosso meio? Ele pergunta. Mas as pessoas não podem ver, porque Deus de pé, eles ficam pensando: há algo lá do céu tão grande, tremendo, e Deus de pé. Eu não vi, mas ele está de pé. Aí você deve ver, porque ele está de pé, ele não está no ar, ele não está naquela coluna de fogo mais na cabeça dele, ele está de pé agora. Ele saiu da cabeça e está de pé. Você vê Deus de pé? Leia a mensagem do desvelar de Deus, para você ver. Então, irmãos, a atração, tem que ter uma atração hoje que chama a atenção só de um povo, que conforme a atração. Tem coisa que eu não gosto de ouvir, de ver, não gosto. Não é que tem medo, eu não gosto de ver desastres, acidentes. Tem gente que para o carro lá, deu um acidente, para ir lá ver os destroços. Eu não, eu quero passar direto, vou embora. Certo? Eu não tenho prazer em ver, não acho graça em ver aquilo. Então tem coisa que atrai as pessoas. E você já ficou sabendo de pessoas boas, que estavam tudo bem, foram atraídas por um acidente e morreram. Outro caminhão vem e bate neles. Eles foram atraídos por um acidente. Teve um movimento que os atraiu. Agora, em tudo, se a gente for mexer em tudo que atrai, a terra está cheia de coisa que atrai. Está atraindo. E aquilo que atrai, tem hora que você fica bobo, vislumbrado com a atração do dia. Você olha, que coisa. O próprio Ló deu uma olhada em Sodoma e disse: que beleza essa Sodoma. Eu vou ser prefeito disso daí. Ló é o tipo dos pentecostais, dessas igrejas nominais, que está tudo querendo ser prefeito, deputado, vereador, senador, tudo. Ló também, ele foi para lá. Aí o irmão Brana que diz: eu creio no irmão Brana, eu não tenho culpa de crer no irmão Brana. O irmão Brana diz que Ló, ele tornou-se o prefeito da cidade. Entende? E as pessoas tinham que passar por ele. Mas o fogo vinha e ele não sabia. Mas Abraão, fora da política, escondido, Deus ia lá e falava com ele. Deus foi e falou com Abraão, mas com Ló Deus não falou. Deus mandou 2 anjos para ele. Vai 2 para lá, eu fico só eu aqui. Deus ficou com Abraão, Deus em carne. O Deus que ficou com Abraão comeu carne, comeu bolo, bebeu leite. O Deus que ficou com Abraão está escrito aí na Bíblia, capítulo 18 de Gênesis. Você vai ver o Deus que ficou com Abraão. Comeu carne, bebeu leite, comeu manteiga, comeu bolo. Era Deus no corpo. Lavou os pés. Abraão trouxe água para ele debaixo do carvalho. Eu poderia dar uma lição aqui para muita gente que tem uma preocupação. A irmã não me viu. Irmão, você passou perto de mim, não me viu, você está orgulhoso. Larga dessas besteiras. Tem muita coisa boba que o povo fica prestando atenção. Aí você não me viu, está orgulhoso. Está orgulhosa, não me viu. Eu não te vi porque eu não podia te ver mesmo para você poder falar. Foi por isso que eu não te vi. Certo? Eu não estou tendo esse problema agora, não, mas existe esse problema. E dá mais esse problema entre mulheres. Você não me viu? Que coisa. Como que você me vendo é uma grande coisa. É Deus te vendo. Você vem para cá, vem para o tabernáculo. Se o pastor não te viu, tem hora que eu digo: você esteve aqui, Isabela? Eu estava aí, eu não te vi. Eu
Eu preguei e não te vi. Entende? Você esteve aqui e eu não te vi. Oh, mas não me viu, que coisa, não está importando comigo. É para não te ver mesmo, para você sair daqui reclamando. E são espíritos. Agora, o outro, tanto faz, você me vê como não, Deus me viu. Entende? Deus me viu. Tem gente que é problemática. Tem gente que é problemática. Eu preciso de você. Oh, eu estou te vendo, você está vendo? Oh, boa noite. Amém, aleluia. Aí eu te vi. Não, nem se não viu, não tenha problema com ninguém. Tenha uma vida sossegada. Sabe por que eu venho na igreja? Porque eu gosto. Sabe por que eu assisto um culto? Porque eu gosto. Sim, porque eu gosto. Não é para ninguém me ver, não. Sabe por que eu prego? Porque eu gosto. Você está me vendo porque você quer me ver. Mas estou pregando aqui porque eu gosto. Eu não estou. Se eu fosse um homem bonito, mas não, é feio mesmo e velho. Então, eu estou aqui para os outros me ver. Não tem nada dos outros me ver. Aqui, você veio aqui para ouvir Deus. É o mesmo que aconteceu com o Moody. Eu só falta falar fanhoso. Falta falar pelo nariz. Mas você veio aqui foi para ver Deus, então não importa. Tem hora que você pensa, ele quer me ferir. Não, isso daqui é só para te ajudar, mais nada. E nós, no companheirismo, nós cremos nesta palavra, porque o nosso companheirismo é com a palavra. Hoje o companheirismo é com as pessoas, mas o nosso é com a palavra. Oh, estão preocupados por todo lado. Oh, nós estamos num grande companheirismo. Você vai no nosso companheirismo, é da palavra, é do Monte Pôr do Sol, da terceira puxada, onde o olhar de misericórdia acabou, agora é só de juízo. Hein? Ah, não é? Ou então não é a mensagem de Deus ainda? Porque a mensagem que veio no Monte Pôr do Sol veio com a peruca branca, e eu nunca vi peruca branca ser advogado. Na Bíblia, peruca branca é juiz. William Branham pregou que é juiz. Mas o que acontece? São Judas falou a verdade. É Deus sempre ungindo as pessoas. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso. Só vou lembrar vocês. Judas está só lembrando, e eu vou lembrar vocês outra vez. Eu quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto. Que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Tirou eles de lá. É o amor que tira eles de lá. Mas destruiu-os porque eles não creram. Aqueles que ele tirou. Ele depois destruiu alguns deles, a maioria deles. Só sobrou 2. Foi todos destruídos, por quê? Não creram. E aí pensa que tem muitas pessoas, tinha 2 milhões que saiu do Egito. Só 2 creu. Só 2 creram. É 2 milhões. Por isso o profeta pregou, 1 de 1 milhão. E aí que vem uma criança também. É 1 de 1 milhão de gente. Aí vem um menino só. Era para vir 500 milhões de meninos. Não. Só vinga um gens de 500 milhões, de 1 milhão de gens, só vinga um. Certo? Só vinga um, é 1 de 1 milhão. É desta forma. E eu creio do jeito que o profeta pregou, e é do jeito que a Bíblia está. A Bíblia foi escrita em tipos, de uma forma simbólica. E as pessoas não veem isto. E um profeta vem e clareia isso para nós. É desta maneira. Deus tirou um povo do Egito, salvou eles do Egito, e eles morreram no deserto. Teve que matar eles no deserto, porque eu te salvei ali, e você não crê no que eu estou fazendo aqui, você tem que morrer. Qual é a atração? A mensagem do Monte Pôr do Sol, qual é a atração? O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Deus cumprindo sua palavra. Que palavra? Apocalipse 10. E Apocalipse 10, o que era? Lê direitinho ali, Apocalipse 10, 3. Bradou como cordeiro, como leão. Ele bradou como leão. O que é leão? Leão é rei, leão é juiz. Leão é peruca branca.
Ele bradou como um leão. E as pessoas depois falam, olhar de misericórdia. Ó, não entende nem o olhar de Deus. Não entende. Ó, mas não é de abismar, porque de primeiro nós atendíamos nossos pais pelo olhar. Olhavam em nós assim, nós atendíamos. Hoje é difícil um menino que atende pelo olho. Tem que meter o rei mesmo. Tem que descer a varinha. Não atende pelo olho. Mas papai olhava, você já sabia, não é? O olhar dele era dizer assim, ó, no meio de gente grande você não tem nada que fazer, vai brincar. O olhar dava uma mensagem. Parava para escutar alguma coisa de gente grande, o olhar dele era o suficiente. Isto não é para você. O que você está fazendo aqui? Era no tempo que eu entendi o olhar, mas meus filhos não entendem hoje o olhar. Você fica zarolho, você olha, você faz, você movimenta. E o menino está naquele, e o menino não sai e entra na conversa de gente grande. Que coisa! É do jeitinho que é a igreja hoje. É do jeitinho que é o povo. Não entende? O olhar de Deus foi de juiz. Como dizer, cala-te! Sai dela, povo meu! Que fazes aí? E ele diz, olhar de misericórdia. A igreja chora depois, olha que escuta aquilo. Irmãos, lá no Monte Pôr do Sol foi olhar de misericórdia, a igreja chora. Como gosta de falsos. O pregador tem que ser autêntico, tem que falar o que é verdade, ainda que todo mundo chore de raiva. Mas eu vou te falar a verdade, não importa se você não vota mais nunca, mas eu vou te falar a verdade. É verdade aquilo, o olhar não era de misericórdia, ele veio como juiz. Juiz não tem olhar de misericórdia, ele tem sentença para declarar. E a hora que ele está dizendo, sai, olha para o olhar dele, entenda o olhar dele no Monte Pôr do Sol. Ó, tudo dá uma mensagem, uma foto dá uma mensagem para a gente. Agora, você tem que perceber tudo isso, porque a igreja não percebe. Ou se os nossos filhos naturais não percebem, a igreja também não percebe. Tem que ficar zangando, tem que ficar falando. Você já notou como nós, grandes, somos mais culpados? E você já notou que é com filhos pequenos que você corrige, fala, bate, zanga? Mas não precisaria tomar um jovem de 20 anos, 25 anos, e falar com ele, e zangar com ele. Você está fazendo coisa errada, você é um irresponsável. Você sai com essa menina e tem filho com ela e não quer criar agora. Um irresponsável. Você não sabe que você vai ter que pagar isso diante da lei, você vai ter que pagar, a lei vai te prender. Não precisava falar para ele. Ele já deveria saber. Quando ele sai com uma moça, ele já deveria saber que se ele fizer alguma coisa com a moça, ele vai ter que responsabilizar por aquilo, pagar, cuidar da moça, cuidar do filho. Mas precisa do pai falar. Tem hora que os avós, tem casos aí que os avós tiram da aposentadoria e pagam aquela mesada que o rapaz tem que pagar para ele não ir para a cadeia. Tinha que deixar ele lá para ele aprender. A vovó gosta demais do netinho, para fazê-lo ficar cada dia pior. Bom, está chegando o meu tempo. Eu já estou um vovô. Agora só está faltando um neto grande, certo? Mas se eu não fui com os filhos, não serei com os netos. Não fui coisa boa para filho, fica aí adulando o filho, não. Também não serei ao netinho do vovô, sim. O Alexandre, mas a Priscila trouxe um netinho aí. Já chama de Davizinho. Diz que nem crescer direito, não cresce.
que é aquela coisinha, aquele Davizinho, que é coisinha pequena. Não sei se foi o médico que falou, por que não foi o nome de Golias? Porque ele já vinha grande. Né? Mas a questão está nisso daqui. Você vai ter que perceber as coisas. As pessoas têm que... A lei que exige hoje... A lei está muito certa, irmão. A lei está boa. Moço teve filho, não cuidou? Xadrez. Tem que ter responsabilidade. Ele pensa que filho dos outros é o quê? Que uma criança que nasce é o quê? Para ficar aí desamparado, ficar sem pai. Na hora que a mocinha não dá conta de criar, tem que também um xadrez nela. Precisa ter coragem, caráter, saber o que está fazendo, mas não, é a idade. Precisaria de diáconos chegar perto de nós, os grandes, e dizer para nós não conversar. Nós já sabemos disso. Por que não cumpre? Não precisava dessas coisas. Precisaria de falar para as mães não ficar dentro do berçário conversando, palestrando mais, mas que não podem, elas não são pregadoras, então aí vamos conversar. Não pode pregar mesmo? Vamos conversar na hora da pregação, para que os outros que queiram ouvir não escutem também. Precisaria, são tudo mães. Eu não estou falando de todas. Pega só quem faz. Falou, minha irmã? Põe a carapuça só se você fez. Se não fez, diz, ó, estou fora. Mas se fez, puxa a touca. Porque tem hora que o pastor fala, mas ele não faz. Quem não fez não é para quem não fez, é para quem faz. Não precisava, porque somos adultos. Mas é que não entendemos o olhar. Mas quando se vê uma polícia, se você está com o carro e o documento não está certo, já treme. Se o pneu está careca, sofre nessa hora, porque é uma polícia. Então você tem que entender, assim, de igreja, um ministério, diáconos, é um policial dentro da igreja. E quando ele vai chegando, se tem alguma coisa em desordem, você já treme, já acerta. Coloca a coisa em dia, no próximo culto, o documento está certo da vida. O pneu careca, você já pôs uma peruca nele. Não vai ter problema, não vai ter multa, não vai ter repreensão, não vai ter vergonha de sofrimento. Porque você corrigiu. Agora esperar a gente grande chegar para nós e repreender, é uma vergonha para nós, não é? É uma vergonha. Eu vou colocar eu no meio porque isso é muito bom. Nós fica tudo junto. Nós somos uma família. Nós somos uma família. O pai só corrige os filhos porque quer a coisa em ordem. Entende? É assim, pastor, para corrigir a igreja, porque quer a coisa em ordem. Quando vê uma igreja, tudo bagunçado, termina o culto, todo mundo correndo dentro da igreja, para lá e para cá, dando paulado na cabeça do outro, e correndo, e bibrada na cabeça um do outro, e correndo dentro do tabernáculo, e brigando, e brincando dentro do tabernáculo. Mas daí é tudo desordeiro, uma turma de desordeiro. Não respeita nem a casa onde eles reúnem. Foi por isso que nos dias de Jesus, eles começaram a vender bode, vender cabrito, vender ovelha e vender a pombinha. E Jesus chegou lá, foi abrindo as gaiolas, soltando as pombinhas, tudo. Eles ficaram brutos com Jesus. Só que é isso? Esse homem comprou alguma pombinha para soltar? Foi soltando, foi abrindo o curral. Foi pondo tudo para correr. Aí misturava o que era de um com o do outro. Não sabia o que fazer. Quem fez? Jesus. Vê se o nosso sacerdote faz isso aí. Ele até abriu a porta da congregação para nós poder vender nossos bois.
porque é para dar oferta para a igreja. Então faz leilão dentro da igreja, leilão de bolo, de leitoa, de frango. Jesus chegou ali depois, tudo para correr. Vamos fazer uma limpeza. Não façais da casa de meu pai covil de salteadores. Quer dizer, vocês são ladrões. Vão limpando. Aquele dia, Jesus parecia que não era o mesmo do Sermão do Monte. Ele disse, aquele dia estava bom, mas esse dia agora, ele está virado, rapaz. Fui na reunião dele lá, ele está virado. Eu nunca vi um pregador, ele diz que é filho de Deus, eu nunca vi de que ele está com a corda na mão assim, e descendo a corda no povo, está parecendo um louco. O que é que Deus está fazendo? Já tinha profecia lá do salmista mostrando isso, que ele ia fazer isso, já está mostrando lá atrás. Que ele ia fazer isso, ele ia fazer uma limpeza na casa, ia descer o azorrague, para colocar cada coisa no seu lugar. Irmãos, eles não gostaram dele, não. E tem crente que não gosta da mensagem que corrige, não. Eles gostam só de pluma de pelica, só aquele tapinha de pelica e tapa de pluma, tudo macio, não. Jesus veio foi com corda. Agora, toma isso. Qual a mensagem que te atrai hoje? O que está te atraindo? Que tipo de mensagem está te atraindo, chamando sua atenção hoje? Você deveria ver que o Monte Pôr do Sol foi a última mensagem que Deus deu para nos avisar. Esse é o último olhar antes do rapto. É o último olhar. Desse daqui já sairá minha esposa pregando como saiu a igreja primitiva naquele fogo da mensagem do Calvário. Saiu a igreja primitiva, aqui tem que sair a esposa de Cristo com aquele fogo da mensagem que veio do Monte Pôr do Sol. Ela sai com essa mensagem. Esta é a atração. O que te atrai? Uma mensagem de misericórdia. Não te enganes. O que atrai o eleito hoje é o olhar de juiz. Aí quando Deus olha, você já entende o que ele está dizendo. Sai do meio deles. É Deus olhando. Já não é mais com aquele olho de advogado. Não, eu vou interceder por você, meu filho, minha filha. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Não, agora acabou. Ele já tinha rogado e antes dele sair mesmo, ele disse, vocês vão pedir para mim daqui a um tempo. E eu não vou falar para vocês que vou rogar ao Pai, não. Eu mesmo vou resolver a coisa. Eu não vou dizer para vocês que eu vou rogar ao Pai. Ele rogou ao Pai quando estava aqui na carne. Mas quando ele saiu e voltou para o Pai, que voltou para a condição original, aí a oração chega ali, ele que responde. Tem gente que ainda pensa, a oração, chegou para Jesus, Pai, o Senhor abençoa os mar lá, porque... Não, ele falou isso aí quando ele estava na terra. E ele dizendo, estou falando por parábola, mas virá a hora que não vou falar por parábola mais. Essa hora foi o Pentecostes. Do Pentecostes já estava mostrando, não é por parábola mais. Eu não vou ter que falar para o Pai, abençoa os mares. Não, a hora que ele pedir, eu já voltei ao Pai, eu já estou no estado original. Já vou fazer aquilo direto para você. Nós não temos intermediários, nós temos um mediador de superior aliança e que esse mediador, quando terminou as eras, teve que sair da mediação. Quando você fala com ele, você fala como se ele estivesse lá na mediação, mas ele já saiu da mediação. Você vive pedindo para ele algo e ele já saiu, agora ele só vai cumprir o que ele prometeu a seu favor. E ele vai cumprir, porque ele sabe como cumprir. A maior atração desse dia é esta mensagem. A atração de hoje é um absurdo, mas a atração de hoje não é apenas as fitinhas do irmão Branham. Alguém diz, ele quer falar que a mensagem dele não é a minha? Eu estou te dizendo a atração. A atração do Monte Pôr do Sol era muito acima da atração do Calvário, do Pentecoste. Uma é acima da outra.
A atração do Pentecoste, se você dissesse, eu não vou me importar nada com o que está acontecendo no Pentecoste, eu vou ficar no Monte Calvário, você perderia. Porque Deus não estava mais no Monte Calvário, Deus estava no Pentecoste. Você diz, eu vou ficar com as eras da igreja, nós não vou querer nada dessa mensagem de terceira etapa, que Cordeiro saiu do trono. Então você perdeu Deus, porque nem Deus está no trono mais. Ele saiu do trono de intercessão, diz, não há sacrifício ali mais. Você vai procurar e diz, não tem mais. Ele diz, eu não estou aí mais, eu estou aqui nessa terceira etapa. O que te atrai? Tem que ser os CDs. Não é por causa da voz do homem. Se pudesse escutar sem identificar a voz, seria bom as pessoas receber um CD que não tivesse nada escrito, nem telefone, nem nome de pastor, nem nome do profeta, só escutar. E ele pegasse aquilo, como lá no meio dos índios, chegasse lá, e dizia, o que é isso? Mas isso aí é Deus. Que não tem nome. Mas de quem que é? Eu quero mais. Aonde eu busco mais? Aí não tem nem nome, não tem endereço, não tem jeito, não. Você pede a Deus. Pede a Deus para vir mais. Seria tão bom que não tinha nome de ninguém. Mas infelizmente as coisas acontecem assim. Agora vem nominal, certo? Vem nominal, o CD também é nominal. Tem que passar, é a voz de alguém, mas esquece desse alguém, toma só a palavra, pega a pregação, ela é real com a mensagem do profeta, pega, eu sei que a minha voz é enjoativa, para me aguentar talvez só minha família, e olha lá, tem que fazer oração por ela. Mas é isso, quem gosta da voz de Deus é a família de Deus. A voz de Deus para o mundo é enjoativa. A voz de Deus para o mundo é repreensiva. É corretiva demais. Não queremos esta voz. Eles disseram, os judeus disseram nos dias de Cristo, não queremos que ele julgue sobre nós. Eles não sabiam. Agora, hoje os judeus estão esperando. Lá no muro da lamentação, grande Messias, vem nos libertar. Tem que chegar alguém por detrás deles, Moisés, e ele dizer, você está gritando para o Messias, ele já veio, libertou os seus pais, não quiseram, ele passou para os gentios, e já até terminou a era gentia, 2000 anos depois que os seus pais rejeitaram, e agora ele está aqui outra vez, com o ministério de Moisés e Elias, procura ele entre os judeus. Eu estou dizendo agora de pessoas que, quando a coisa suceder, eles já devem estar procurando entre os judeus. Porque aqui entre os gentios, a última mensagem é essa do profeta, é a última mensagem, é o ministério da esposa de Cristo, é a última mensagem. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui tem tanta coisa que eu posso repetir e saber, é tão verdade isso daqui, posso ir lendo, repetindo, meu Deus, como isso daqui é tremendo. Vamos fazer uma oração. Quando o irmão Branham estava terminando, ele falou sobre o Alasca, ele diz aqui, ele falou sobre a mensagem ter chegado na costa oeste, e ali não pode ir mais além. Logo ele diz assim, os observatórios, todos eles em Tucson, continuam indagando, pesquisas da ciência, tentando descobrir o que é isso. Tão alto que não pode ser neblina, nem cerração ou nada lá em cima. O que fez isto? Onde está isto? Qual a atração? Eles estão simplesmente confusos com aquele halo pendendo lá nos céus, como eles estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela. Irmãos, eles estavam confusos com aquele halo de luz no céu. Assim como os magos, quando a estrela apareceu, hoje eles estão confusos com os CDs também. Você não vai pensar que, não, com os CDs, eles estão confusos. Eles perguntam, o que é isso aí? Alguém diz, você quer? E isso aqui parece um doido. O eleito diz, daí, eu gosto de escutar doido. Eleito é diferente.
O não eleito diz, não, eu não quero nem saber nada com doido, tem medo. Mas aqui, olha que mensagem. Deus cumprindo sua palavra. E de lá levantará uma estrela de Jacó. 152. Li o 151 agora 152. Qual é a atração sobre a montanha? Qual é a atração hoje? Falar da atração sobre a montanha é fácil. Isso foi no tempo de irmão Branham, irmãos. 40 anos atrás. Não, qual a atração hoje? Essa mensagem. Terceira etapa. O Cordeiro saiu do trono. Essa é a atração hoje. Novo nome. Deus veio em William Branham. Isso é atração hoje. Alguém diz, qual é o novo nome? É lá no céu? Não, o novo nome era Deus vir numa nova carne. Ele veio numa outra carne. Ele foi filho do homem no amanhecer, chamou Jesus. Filho do homem no entardecer, chamou Branham. Só isso aí. As pessoas confundem com coisas que está tudo revelado, tão simples. E o Deus do céu prometeu no tempo do entardecer que haveria a luz do entardecer. 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora é história, já passou. O povo deveria entender isso. Meus irmãos, já passou, é história. E eles vêm dos Estados Unidos como trazendo uma grande mensagem para nós. Vamos ver o que o irmão Branham diz em Senhores, é este o tempo. Senhores, este o tempo é história. Você tem que ver o que o irmão Branham diz com a atração sobre a montanha, nos ungidos dos últimos dias. Cristo, mistério de Deus revelado. Cristo é revelado em sua própria palavra. Hoje tem se cumprido essa escritura. É aí que você tem que ver o que Deus diz através de William Branham. Não é pensar que você vai ler uma mensagem, Senhores, este o tempo. Senhores, este o tempo é como você lê a história do Calvário. Já cumpriu. Olha o profeta dizendo, é história, já passou. A promessa está cumprida. Não vai cumprir, não. A promessa está cumprida. O que eu disse para vocês em Senhores, este o tempo, em forma de perguntas, interrogações, é esse o tempo? Já está cumprido, virou história aquilo, meus irmãos, eu não sabia. Senhores, é esse o tempo. E qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus cumprindo a sua palavra hoje. Apocalipse 10, 8 a 11. João comeu o livrinho, o profeta de João é o tipo da noiva. Comeu o livrinho. Comer o livrinho é comer 7 selos revelados. Ninguém come o livrinho se não estiver revelado. Não pode nem olhar para ele. Em Apocalipse 5, o livrinho não estava na mão de William Branham. Não podia nem olhar para ele. Em Apocalipse 10, o livro veio da mão do anjo forte e desceu para a mão do 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele desceu e depois dali passou para o 5º de Efésios 4:11, quando o livrinho veio para a boca de João. E ele comeu, foi doce na boca, mas quando ele engoliu, aquilo amargou o seu ventre. Essa mensagem não fica só na boca, não. Isso amarga o ventre. A família fica aborrecida conosco. Aí não fazer o que a família quer. Não estar em certos lugares que a família deseja. Você comeu o livrinho, engoliu. Mas tem gente que fica aqui nesses mascador de fumo. Então, um mascador de fumo, ele põe um fumo na boca, você pensa que ele está comendo uma coisa boa. Você vai ver, está mascando fumo, aquela coisa preta, aquele caldo terrível, mascando fumo. Tem gente que fica com a mensagem do profeta, e aí você vê, só assim, você vê a mensagem para lá e para cá dentro da boca. Ô, irmão, engole. Você engolia caldo de fumo, mascador de fumo. Mascador da mensagem, engole, mas não tem coragem de engolir. O fumo tem coragem de engolir, a denominação, eles têm coragem de engolir, os companheirismos falsos, eles têm coragem de engolir, mas o livro revelado, eles não têm coragem de engolir. Engula, mastiga, engole. Ele vai fazer bem, só que vai amargar. O marido vai achar você uma mulher atrasada, mulher vai achar o marido aí, você está muito para trás. Ela é tudo para frente, hoje está tudo para frente, como diz os evangelhos, diz aí, é para frente com Cristo na mente.
Só na mente mesmo, porque nunca desceu para o coração. O dia que descer para o coração, muda tudo de vida. A coisa muda. Amém. Para terminar, ele diz assim, oremos. Vamos ver se nós aguentamos fazer uma oraçãozinha, demombrando aqui. Só uma oraçãozinha, eu acho que dá para nós fazer. Oremos. 153 ao 155. Querido Deus, finalmente tenho segurado o povo muito mais tempo do que eu tensionava. Eu oro, Deus, que se algo foi dito ou feito para que possas fazer com que as pessoas em todos os lugares compreendam, e através de ver e entender, que eles possam crer que Tu és o verdadeiro Cristo, e as palavras que têm sido confirmadas são a confirmação de Sua palavra sendo perfeita e sendo cumprida em sua estação. Agora, Senhor Jesus, de Tuas próprias palavras, Tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos olhar nisto, e Tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma. Lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era Deus mesmo, o Filho do homem, revelou-se a si mesmo na forma humana e realizou milagres, de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo de trás dele dentro da tenda. Tu disseste que isto se repetiria outra vez, quando todo mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. E estamos aqui, Senhor. Outras profecias confirmam a mesma coisa, de enviar Elias nos últimos dias, o espírito de Elias sobre a terra, para fazer os corações dos pais, trazer os corações dos pais ou dos filhos de volta ao dos pais. E eu oro, Deus, que nesta hora que Tu confirmes Tua palavra, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conceda isto, Pai. Eles são todos Teus. Eu oro para que Tu concedas estas bênçãos e confirmes o que foi dito, para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ele diz assim, um homem pode falar uma palavra, mas confirmar uma palavra, isto é Deus. Quem é que vai dizer que Deus não confirmou Malaquias 4 e Apocalipse 10, de 1 a 7? E quem é que hoje pode dizer que Deus não confirmou Apocalipse 10, de 8 a 11? O ministério está diante de nós, nós estamos ouvindo, nós precisamos perceber, deixar essa coisa nos atrair. Deixa isso te atrair, vai acabar o amor pelo mundo, vai acabar o amor por grande nome, que vocês acham que precisa conservar amor a grandes companheirismos, a grandes nomes. Não, você tem que ter amor a Deus, a palavra, a revelação do dia, ao que Deus está fazendo por você hoje. Deixa isso te atrair, chamar sua atenção, te levar para um canto, fazer você chorar, sentir. Dizer algo é uma coisa, mas Deus fazê-la é outra. Deus não precisa de nenhum intérprete, Ele faz a sua própria interpretação. Irmãos, isso daí para o eleito, nós talvez não percebemos muito aqui em Franca, mas para o eleito aí fora, vocês não sabem o quanto que essas mensagens são boas. Vocês não sabem o quanto que isto é bom. Para nós, muito costumeiro aqui, está conosco há muitos anos. Eles escutam, os que gostam, os que têm eleição, eles dão de tudo. Eles estão em suas terras, ficando sem pastor local lá mesmo, para pedir um pastor distante por causa da mensagem. Poderia ter lá na sua cidade, poderia ficar quieto ali tomando a ceia, quietinho na sua cidade, mas lá não tem a mensagem que eles gostam, que eles sentem que é de Deus. Então eles vão de longe, eles buscam de longe. E você tem que admitir, eles fazerem isso não por nossa causa, mas por causa da mensagem. Eles precisam da mensagem e eles querem andar direito. E ele diz, para andar direito, então vamos fazer do lado certo também. Vamos cumprir o que um cristão cumpre do lado certo, mas dentro daquilo que é real também. Temos que dar oportunidade para eles, ser agradecido a Deus por ter aqueles que amam e gostam tanto desta verdade, que os que telefonam para mim só eu sei. Eu tenho que rir sozinho,
porque não tem nada nosso. A questão é tudo do profeta, tudo de Deus. Foi do Deus encarnado desse dia. Nós somos apenas aquele que repete aquelas palavras. Estamos repetindo, fazendo o possível de não aumentar, mas também de não diminuí-las, porque elas são as palavras de Deus. Obrigado, Senhor, por podermos receber esta mensagem nesse tempo final. Não importa o que o mundo pensa, o que importa é que o eleito gosta, que o eleito pensa, porque o eleito tem a mente de Cristo. Obrigado por esta palavra, que o seu povo possa descansar nesta fé de arrebatamento. Antes vivíamos à procura. Onde está? Eu preciso dela. Hoje nós já a temos. Ela está aqui. É a palavra revelada. São os 7 selos revelados. São as mensagens já reveladas sem interpretação. Nós vemos todas elas cumpridas nesse tempo em que vivemos. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estou vendo os sinais se cumprindo, tudo aquilo que Cristo falou. São Mateus capítulo 24, as palavras ele registrou. Nação virá contra nação, homens desmaiarão de terror, terremotos, pestes, fome e guerra. Tudo isso é princípio de dor. Mas virá o período da tribulação, mas a igreja estará em Sião, porque Cristo arrebatou primeiro. Quando o mundo estiver no domínio da besta, a igreja estará em festa, lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Tenho visto rumores de guerra, terremotos estão assolando, pai e filhos não mais se entendem, se agride, estão se matando. Na igreja já podemos ver o amor do muito esfriando, já não resta mais nada a cumprir, Jesus Cristo já está voltando. Mas virá o período da tribulação, mas a igreja estará em Sião, porque Cristo arrebatou primeiro. Quando o mundo estiver no domínio da besta, a igreja estará em festa, lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Mas virá o período da tribulação, mas a igreja estará em Sião, porque Cristo arrebatou primeiro. Quando o mundo estiver no domínio da besta, a igreja estará em festa, lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Amém. Muito bom, não é? Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Maria José. Pede oração a favor de seus irmãos que sejam alcançados. Amém? Vocês creem assim? Amém. Seja abençoado. Oração a favor da irmã Betânia e família. Amém? Você crê? A bênção sobre a irmã Betânia, receba, e a família também, receba a bênção de Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Irmã Adriana e família, irmão pastor Paulo e família, pastor Fuque e família, Londrina, Paraná. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Claudemir e família, irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Dorival e família, irmão Joel Floriano e família, Franca, São Paulo. Irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, Paranaguá, Paraná. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão José Celso e família, Tibagi, Paraná.
irmão José Dolari e família, irmão Lauro Sieves, irmão Mesquita e família, irmão Celso, irmã Etienne, e em Curitiba, Paraná. Deus os abençoe. Irmão Paulo, Cleude, Dulce, Vicente, Valtencir, Valdeir, Giovana, Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, em Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Irmã Luzia, irmão Osvaldo e irmã Amélia em São Joaquim da Barra. Irmão Juarez, irmã Dilce e irmão Manuel, outra vez? Passos, Minas Gerais. Irmão Sandro e família, Ananindeua, Pará. Deus abençoe. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. A família Kovacs, Portugal. Deus abençoe todos vocês. Irmão Marcos, Roberto e família. Irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Felipe dos Santos e família, João Pessoa, Paraíba. Deus abençoe todos vocês. Irmã Betânia, em Limoeiro, Pernambuco. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco através da internet. Muito bom ter vocês. Olha, semana que vem a gente já vai estar de viagem para o sul. Então vamos começar em Curitiba, dia 27 em Curitiba. Quarta-feira que vem já estaremos em Curitiba e transmitindo também os nossos cultos, né? Alguns transmitimos onde tem forma de transmitir, que é a internet. Tem lugares que não tem ainda. Depois, no dia 28, vamos estar São Borjas, na divisa da Argentina. E no dia 29, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, com o pastor Vanderlei, toda a sua congregação. É aqueles que restaram, né, pastor Vanderlei? Sempre é assim, aqueles que restaram. Porque as pessoas ouvem a verdade, o pastor que toma frente com a palavra, ele tem que saber que ele fica só com os eleitos no seu ministério. Os demais vão sair. Simplesmente ore e deixa por conta de Deus. Amém? Isso é muito bom. No dia 30 e 31, que é no sábado que vem e no domingo de manhã, estaremos em Gravataí, Rio Grande do Sul. E no dia 31 à noite, estaremos em Criciúma, Santa Catarina, também para o nosso culto. Eu creio que tem sido uma bênção tudo isso. Depois, quando já estivermos regressando, passaremos em São João Batista na segunda-feira de manhã. É sempre na hora do almoço, na casa do irmão Haroldo, né? A gente passa por ali. Quando dá outra vez, na segunda-feira à noite, estaremos já em Curitiba, Paraná. Muito bem, vamos ver o que dá para fazer mais por ali por perto de Curitiba, né? Deus abençoe a todos vocês, meu abraço a todos. O irmão Toninho pediu mais VCDs, o pastor Nilson, para semear mais na sua congregação. Então nós vamos já preparando para levar para estas pessoas. Muito obrigado a todos vocês, vão orando a nosso favor, mas nós estamos aqui ainda, se Deus quiser, este final de semana com vocês, até terça-feira, certo? Até terça-feira a gente estará aqui com vocês. Depois, na quarta-feira, é que vamos sair. Muito obrigado, vamos em paz. Deus te abençoe. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Deus os abençoe. Boa noite, povo de Deus. Quando o crente é provado, tem que estar ligado para entender. Quando Deus está provando seu coração, se a luta é grande, até tem feito você chorar. Não reclame ainda, Deus está provando a sua fé. Se é desemprego, Deus pode hoje te empregar. Se te falta o pão, dele envia o seu maná. Olhe pro céu e agradeça a Deus por ter lhe ajudado a entender quando está sendo provado e a não reclamar na provação. Eu sei que choro uma noite, mas alegria vem ao amanhecer.
romper do dia, trazendo a paz pro meu coração. Então dou glória a Deus por ter me ajudado a entender quando estou sendo provado e a não reclamar na provação. Eu sei que choro uma noite, mas alegria vem ao amanhecer, ao romper do dia, trazendo a paz pro meu coração. Então dou glória a Deus por ter me ajudado a entender quando estou sendo provado e a não reclamar na prova.